Opa, e aí pessoal, tudo bom? Então na aula de hoje, como eu tinha prometido, a gente vai estar aprendendo como que a gente envia os dados do front-end, né, da aplicação, para o back-end, criando um formuláriozinho simples. Aí para isso, eu estou utilizando o Next.js, tá? Para a gente estar fazendo isso, o formulário. É bem mais do que a gente precisa, tá? Matar uma formiga com um canhão, mas pelo menos fica mais legalzinho, vocês já dão uma olhada como que funciona o Next.js e frameworks front-end. Vou passar só por cima aqui, só para vocês entenderem. Então o Next.js ele é um framework do React, né, para web. Ele trabalha em cima do React só adicionando algumas coisas a mais, por exemplo, o server-side rendering, e tem alguns outros benefícios também. Não conheço muito bem, não trabalho muito com front-end, mas ele é bem simples de mexer. Então tem todo o processo para instalar, se vocês quiserem utilizar, tem aqui ó, o site next.js. E aí vocês podem estar seguindo aí o passo a passo e tudo mais, né? O que eu fiz é só depois de instalar todas as dependências necessárias, eu dei um npx create next app, aí @latest aqui, beleza? Aí ele vai criar um aplicativinho aqui pra gente, um pouquinho diferente desse daqui. Esse daqui eu já mexi, tá? Até para não segurar vocês tanto com isso, porque o nosso intuito aqui no curso é Java com Spring. Mas aqui eu só estou criando um formulário, tá? Ó, eu vou criar uma página home, aqui é meio como que ele foi feito, aqui é tipo, é meio que um HTML, mas é um JSX aqui, tá? Porque se eu não me engano é JSX, tá? Porque tem bastante coisas do React, componentes do React, né? E tem componentes do HTML padrão mesmo. Então aqui eu estou utilizando algumas outras dependências, tá? Ó, se a gente utilizar aqui no package.json, estou utilizando o Axios, que é para a gente fazer a comunicação com o back-end, o Formic, que é para trabalhar ali com o formulário, o Mask para máscara, o Next, as coisas do React aqui, e o Material UI aqui, só para deixar mais bonitinho um pouco. Com essas dependências eu criei aqui um formulário com os campos, né? Aí o campo aqui eu estou utilizando o nome, telefone e a idade. Aí não estou fazendo nenhuma validação aqui, tipo, em caráter de front-end. E aí depois que a pessoa preenche esse formulário, vai clicar aqui no botão Submit, né? Deixa eu até ir colocando aqui para rodar, ó, Yarn Dev, só para vocês verem também. E aí depois que clica lá no botão Submit, ele vai chamar um método onSubmit aqui. O que ele vai fazer? Vai deixar o setSubmitting como True, que isso daqui vai desativar lá o nosso botão de Submit. E aí ele vai começar a utilizar o Axios aqui para mandar uma requisição POST. Isso daqui é importante, tá, pra gente. Ele está mandando uma requisição do tipo POST para esse endereço, localhost 3000, aqui na verdade ele tem que ser o 8000, deixa eu já acertar isso daqui, para /API /pessoa. Eu vou colocar pessoas aqui também, tá, já. E aí ele vai esperar o quê? Que o status dessa requisição aqui que ele fez, ó, que ele está aguardando, quando ele terminar de processar, ele vai esperar que o status seja igual a 200. Se for igual a 200, ele vai limpar o formulário e vai mandar um alerta de pessoa cadastrada com sucesso. Se tiver um erro, ele vai dar um erro, um alerta também, mostrando o erro ao cadastrar pessoa com uma mensagem aqui. E aí, tipo, funcionando ou não, aqui deixa eu até jogar isso aqui para dentro de um finally, que é para a gente jogar o setSubmit igual a false aqui, tá? Para ele executar de qualquer forma. Beleza? Aqui é meio simplesinho, né? Então, aqui ó, ele está rodando nesse localhost 3000, porque é o endereço de desenvolvimento. Eu vou copiar ele aqui, e aí eu vou abrir ele aqui numa nova aba. Beleza. Ó, esse daqui, aí é o formuláriozinho lá, né? Cadastro de pessoa, nome, telefone e a idade aqui. E o telefone, ele está com uma máscara, beleza? Feito isso daqui aqui nesse sistema, o que eu rodei? Eu rodei o comando yarn run next build, que daí ele vai compilar, ó, esse projeto igual ele está compilando aqui, e aí essa versão compilada é a que eu vou passar para vocês. Deixa eu mostrar ela aqui, ó. Ela vai vir aqui, ó, para dentro dessa pasta build. Deixa eu ver se consigo abrir ela aqui no Explorer. Essa aqui é a pasta daí que eu vou passar para vocês. Só que se eu vier aqui e simplesmente executar esse cara aqui, não funciona as coisas, tá vendo? Ó, a gente tem alguns detalhes aqui que deveria tá funcionando a máscara, coisa do tipo, aqui esse label deveria vir aqui para cima, ele não funciona bonitinho, tá? Ó, quando eu clico em cadastrar, limpou o formulário ali, mas não é só isso que eu quero que ele faça, tá? Então, o que eu fiz aqui daí para funcionar direitinho isso? Eu tenho aqui nessa pasta, eu consegui abrir um terminal, tipo, ó, clico botão direito, abro um terminal aqui, eu tenho um outro já aqui que eu deixei aberto, e aí eu executo esse comando aqui, ó. Então, só para mostrar o comando certinho, ó, é docker run, então rode no docker, aí ele vai rodar o quê?
Se vocês não conhecem Docker, Docker trabalha com containers, tá? Aí menos menos name, que é o nome do container, aí vai ser some nginx, tá? Aí o menos v é o volume que eu vou passar lá para dentro. O volume é o diretório, pasta e coisa do tipo. Aí eu vou passar esse $, aí entre parênteses pwd, que isso daqui é a pasta que a gente tem aberta. Ó, se eu colocar aqui, ó, pwd, ele mostra pra gente o diretório, ó, que a gente tem lá. Até dar um com eco aqui, ó. Eco, opa, pwd. Olha lá, ó. Ele vai mostrar o caminho do diretório. Se eu quisesse copiar esse caminho inteiro aqui e substituir por esse valor aqui antes dos 2 pontos, eu poderia. Aí, depois dos 2 pontos, é o comando, é lá onde ele vai ficar dentro do container, tá? Aí isso daqui eu peguei lá na hora que eu estava pegando a imagem do nginx também. É o comando padrão lá que eles já recomendam, beleza? E aí o "-p" é a porta, tá? Que a gente vai estar expondo aqui a nossa porta 8080 para a porta 80 do container. Então, tudo que a gente bater aqui na porta 8080, o container vai redirecionar para a porta 80 deles. E aí, por final, até aqui, ó, só para tirar esse "-c" aqui, esse nginx aqui, ó, "-d" é modo detached, para a gente não ficar com o container parado aqui no nosso terminal, e o nginx aqui é o nome do container que a gente quer executar. Se eu executar esse comando, ó, ele já criou esse container aqui pra gente, beleza? Para vocês pode ser que tenha algum passo a passo a mais, porque às vezes ele tem que baixar o container, separar as layers dele para criar a imagem certinho, tá? Mas depois que baixou uma vez, não precisa baixar mais toda vez. E aí, se eu executar um docker ps aqui, ele vai listar os containers que eu tenho. Aqui eu tenho mais de um container aberto, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com container. Então, ó, eu tenho esse NextChat Mongo, que é um container MongoDB para um chat que eu estava fazendo. FishingDB também é para um de aplicativo de pesca que eu estava trabalhando. Esse daqui é um Postgres, esse daqui é um Mongo e esse daqui é só o Nginx, tá? Aí eu vou ver se eu encontro também para vocês um tutorial de como instalar o Docker tanto no Linux quanto no Windows, tá? Porque no meu Windows eu não consigo instalar ele por causa de alguns problemas do WSL que eu tenho, mas vocês provavelmente não vai ter esse problema, beleza? É específico da máquina aqui que eu estou trabalhando. Então, feito isso, ó, aqui ele está listando lá aquelas informações que a gente tinha. Aqui tem as portas, ó. A 8080 está sendo direcionado para 80 via TCP. Então, se eu vier aqui, ó, e agora eu vim e digitar localhost 8080, ó, ele abre aquela página e agora ela funciona direitinho, ó, tá vendo, ó? A label subindo, a máscara funciona, ó, só aceita número, se tentar digitar a letra que não funciona, a idade está subindo aqui certinho, beleza? Diferente do que estava lá. Então, esse daqui é a nossa cara do nosso projetinho. Se eu apertar em cadastrar aqui, ó, agora ele já aparece, ó, erro ao cadastrar pessoa, network error. E isso é o que a gente vai resolver agora lá no Java, beleza? Bom, agora eu tô aqui com o IntelliJ aberto já, com aquele projetinho que a gente começou na aula passada sobre Spring Boot. E tendo em vista que a gente já tem lá o nosso formulário que vai estar alimentando aqui o nosso back-end, né? Eu vou fazer a parte do back-end aqui agora no Java com o Spring Boot. Então, uma das coisas que eu quero fazer aqui primeiro é organizar um pouco esse nosso projeto. Aqui, como a gente tem agenda, eu vou criar um novo pacote aqui, ó, new package, que vai chamar pessoa. Beleza? Dentro desse pessoa, eu vou criar agora um novo pacote que vai ser controller, para a gente colocar o nosso controller. E eu vou criar um pessoa controller aqui dentro agora, ó. Pessoa controller. Beleza. Vamos dar uma olhada de novo lá no Visual Code para a gente entender aqui certinho. Ó, a gente está mandando a requisição lá para 80. Não lembro se é 8.000 ou 8080, qualquer coisa acerta depois. Então a gente está mandando a requisição para /API /pessoas. Então o nosso controller ele tem que responder aqui no /API /pessoas. Então eu vou criar agora aqui um REST controller, porque é uma requisição REST que a gente está mandando lá. E aí eu vou colocar aqui um request mapping para mapear aquele caminho, né? Request mapping /API /pessoas. Deixa eu desativar aqui só o. Então é /API /pessoas, tá? Porque pessoas é um padrão que o pessoal costuma seguir de utilizar isso daqui mais ou menos como uma coleção, tá? Por exemplo, pessoas
usuários, tudo meio que no plural. E aí, o que a gente está fazendo aqui? A gente está mandando uma requisição do tipo post. Só que essa requisição do tipo post, se a gente for olhar aqui ó, na agenda, a gente tinha colocado um getMapping /hello. Se agora eu quero tratar post, será que é post mapping? Vamos tentar, @postmapping. Tá vendo, ó? O padrão de nomenclatura das coisas ajuda bastante a gente. Porque outros métodos que a gente tem aqui, ó, um put mapping seria um outro que a gente tem, um delete mapping seria outros que a gente tem. Então a gente já sabe que os métodos eles têm mais ou menos esse padrão de nomenclatura. Então aqui no nosso caso é post mapping. Então @postmapping para a gente colocar a anotação. E aqui na nossa agenda a gente colocou aqui ó, um /hello. Mas aqui no nosso caso eu quero mandar para o /API /pessoas mesmo. Então aqui eu não preciso colocar nada aqui dentro de parênteses ou coisa do tipo, só @postmapping. Aí eu tenho que criar agora um método que vai responder isso daqui. Esse método vai ser o quê? Vamos colocar public, por enquanto void, porque eu não sei o que ele vai retornar nesse momento. E eu vou colocar aqui cadastra pessoa. Beleza? E aí, esse cadastra pessoa, agora ele tem que fazer o quê? Ele vai cadastrar uma pessoa. Mas que pessoa? Ele tem que receber aqui os dados. Os dados que estão vindo lá do front-end. Então, a fim de organização, a gente tem que criar uma classe para receber esses dados agora, seguindo o padrão dos dados que estão sendo enviados, nome, idade e telefone. Então, eu vou vir aqui no meu projeto do IntelliJ. Aqui dentro de controle, eu vou criar um novo pacote que vai se chamar DTO. Tá? DTO por quê? É Data Transfer Object, que é um objeto de transferência só de informação. No caso, vai transferir informação do front-end para o back-end. Então, aqui eu vou criar o quê? Cadastra pessoa DTO. Ó, cadastra pessoa DTO. O que esse cara tem que ter? Ele tem que ter nome, idade e telefone. Então, ó, eu vou criar aqui um private string nome, private, vou colocar integer idade, private string telefone. Aí eu vou criar os getters e setters para esse cara aqui. Ó, criei todos os getters e setters. E o construtor ele vai utilizar o padrão. Se eu quiser criar alguma validação, eu começo a criar essas validações aqui. Eu vou mostrar isso depois, ali um pouquinho mais para frente, só para não complicar muito essa aula, beleza? Então, ó, venho aqui no meu Pessoa Controller, eu vou falar o quê? Que essa requisição que está vindo no post mapping /API /pessoas, aqui no posting, ele vai ter um request body, que é o que? É o corpo da requisição. E esse corpo da requisição vai ser um cadastra pessoa DTO, o tipo dele, que vai estar na variável cadastra pessoa DTO, beleza? Recebido isso, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu só quero exibir para vocês ali no terminal essas informações. Eu acho que, não sei se eu já tenho alguma coisa aqui de log. Eu vou colocar só um salt aqui nesse momento, só para a gente mostrar ali no terminal. Salt, e aí eu vou fazer o quê? Nome, dois pontos. Aí cadastra pessoa DTO, ponto get nome. Aí, a idade e o telefone. Então, get telefone. Para duplicar a linha assim, igual eu fiz, é Ctrl D, tá? Deixa em cima da linha e aperta Ctrl D. Ó, idade, telefone. Beleza. Vamos rodar aqui a nossa aplicação só para ver o que vai acontecer. Ó, vou executar. Ele está falando aqui, ó, que já tem uma aplicação rodando na porta 8080. Que no nosso caso, essa aplicação que está rodando aqui é aquela aplicação que a gente subiu lá no Docker. Ó, o Some Nginx, ele está rodando lá na porta 8080. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mudar a porta de algum desses. Eu vou mudar a porta aqui do Nginx, tá? Até para vocês aprenderem, caso vocês queiram, eu vou dar um Docker rm-f, que é remove, -f de force, Some Nginx. Olha lá, ele deu um tab ali e autocompletou. Aí, ó, já removeu o container. Aí eu vou subir ele aqui agora, ao invés de ser no 8080, eu vou subir ele na 8081. Ó, 8081, subiu o container novo. Vou vir aqui e eu vou falar que essa API aqui vai bater no 8080, agora para ficar certinho. E eu vou ter que subir de novo isso daqui, tá? Porque
como eu alterei essa informação aqui, ele vai ter que, vou ter que rebuildar e subir de novo lá para dentro do container. Eu não estou utilizando a versão de dev aqui só para seguir mais ou menos o que vocês vão ter que fazer. Na verdade, a versão de vocês já vai estar certinho com a porta e tudo mais. Agora está rodando aqui na porta 8081, alterei, beleza? Aí, agora se eu tentar subir a aplicação do Spring de novo, ele tem que subir agora normal, porque a porta 8080 está livre. Dava pra gente mudar a porta do Spring também, depois eu mostro pra vocês como que faz, uma outra aula. Ó, ele já subiu na porta 8080. Vamos tentar mandar a requisição aqui agora para ver se ela vai funcionar. Então, ó, Fernando. Aí eu vou colocar um telefone qualquer aqui, que ele está seguindo a máscara, e a idade 34, beleza? Ó, cadastrei, deu network error. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Apertar F12, aí, ó, deu cross origin request blocked. Por quê? Eu não posso mandar algo da 8081 aqui, desse endereço de IP, aqui para o meu que está rodando no mesmo endereço de IP no caso, mas para essa porta. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui é liberar o cross origin. Ó, cross origin, e eu vou colocar um asterisco para liberar de todos os lugares. Mas eu poderia vir aqui e colocar localhost 8081. Aí vamos recompilar. Ó, pessoa cadastrada com sucesso. Agora que eu liberei a requisição do cross origin, aí ele permite que eu cadastre a pessoa. Eu quis mostrar isso daqui porque esse negócio de cross origin eu estou liberando dessa forma aqui. Tem outras formas da gente liberar, que a gente não precisa ficar colocando isso em todos os métodos. Mas isso daqui é um negócio que dá bastante problema quando a gente está se comunicando com o front-end. Por isso que eu estou explicando dessa forma, com a comunicação do front-end, ao invés de estar utilizando alguma aplicação. Por exemplo, o Postman. Que no Postman esse erro não aconteceria. Então, ó, pode ver que os dados que a gente mandou, chegou aqui no back-end. Ó, Fernando, a idade e o telefone que a gente mandou. Chegou todos. E aí a gente consegue até ver a requisição aqui que a gente mandou. Ó, ele manda uma requisição options, antes que ele faz um pre-flight, e depois ele manda a requisição post, que é essa daqui. O status que retornou é 200. Eu vou clicar aqui e eu consigo ver aqui, ó, a requisição, todos os dados. E o que me interessa aqui na maioria das vezes é isso daqui, ó, o request, que é os dados que foi enviado. Então, ó, ele foi enviado um JSON, com essas informações, a idade 34, o nome Fernando e o telefone, que é esse cheio de 4 aqui. Isso daqui é um JSON, mas o formato real dele é esse daqui, tá vendo? Ó? Com as chaves no começo, nome. Deixa eu jogar aqui para ver se a gente consegue visualizar melhor. Ó, isso daqui é um JSON, que é o formato de requisição que a gente está aceitando aqui, tá? Application/JSON. Isso daqui depois vai ficar mais claro quando a gente estiver trabalhando com o Postman. Ó, deixa eu só acertar ele aqui. Então, ele tem as chaves aqui, que ele delimita que é um objeto, JSON. Aí, JSON se escreve assim, tá? JSON. Tá vendo? Ó, tem até várias coisas aqui sobre JSON. Então, esse objeto ele tem um nome, Fernando, a idade e o telefone, que segue o padrão de nomenclatura que a gente tinha aqui no nosso objeto que a gente criou, o DTO. Se eu vier aqui no meu objeto DTO e falar que aqui não é mais telefone, é telefonia, assim, ó, com vários Z, deixa eu só renomear ele certinho. Telefonia, beleza. Recompila, sempre tem que recompilar, tá? Quando a gente faz alguma alteração no código. Ó, agora se eu mandar minha requisição de novo, ó, cadastrar. Ó, cadastrou, pessoa cadastrada com sucesso. A requisição foi enviada, mas a requisição que foi mandada foi com o telefone. Se eu vier aqui e olhar, ó, ele pegou os dados para exibir, mas ele falou assim, ó, nome, idade e telefonia, que tem vários E. Como ele não conseguiu preencher o campo do telefonia aqui, ele ficou como nulo. Ele não trouxe nenhum valor, beleza? Uma outra forma da gente resolver isso, por exemplo, assim, eu quero que minha variável aqui tenha um nome, mas no JSON seja outro. Eu posso vir aqui e colocar um JSON property. E aí eu coloco o nome da propriedade aqui, que vai ser telefone. Ó, e agora eu mando executar de novo. Aí eu envio novamente a minha requisição. Ó, pessoa cadastrada com sucesso, dou um OK. E agora aqui ele pegou. Mesmo que a minha variável chama telefonia, esse JSON property é uma notação que está falando, ó, o que vier
no JSON como telefone, joga para dentro dessa variável aqui, beleza? E aí aqui no nosso controle a gente tem a pessoa para a gente fazer o que quiser aqui com ela, cadastrar no banco de dados ou coisa do tipo, que eu vou estar ensinando numa outra aula, beleza? Eu acho que por hoje é isso. Se essa aula foi útil para vocês, curte. Ficaram com alguma dúvida, comenta. Se inscreve no canal também. Bastante gente se inscreveu aí nos últimos dias, fiquei bem contente com isso daí. E vamos que vamos continuar aprendendo aí programação. Depois eu vou ensinar algumas outras coisas ali, por exemplo, como listar, usar o Postman e tudo mais, beleza? Até mais, tchau, tchau.